Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Luanda, de Projeto de Vida. E hoje eu tenho aqui ao meu lado a professora Sara, que é também professora de Projeto de Vida, que vai nos acompanhar através do chat e os comentários de vocês. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Hoje eu vou ser, então, a moderadora, eu vou ser a porta-voz de vocês aqui pelo chat, então eu estou acompanhando para que nós possamos ter interatividade durante a aula. Então, vamos começar a nossa aula. O tema da aula de hoje é Aprendendo e Estudando Juntos, que é praticamente o nosso primeiro tópico referente ao segundo bimestre. O que a gente vai precisar para a aula de hoje? O caderno ou uma folha, lápis ou caneta, uma régua. E se você tem o caderno do aluno aí em casa, você pode abri-lo também nas páginas 153 e 154. Tá? Antes de nós aprofundarmos o tema da aula de hoje, nós faremos uma revisão, uma breve revisão daquilo que vocês viram no decorrer do primeiro bimestre. Alguns pontos, na verdade, dos tópicos que vocês viram durante o primeiro bimestre. O primeiro foi o que são valores. Então, durante o primeiro bimestre, vocês viram quais são os valores importantes ou quais são os valores que vocês consideram importantes. Lembrando que, quando a gente fala de valores, é aquilo que a gente prioriza em nossa vida, aquilo que a gente considera certo ou errado. Normalmente, quando a gente vai falar de valor, a gente adentra o campo da moral, até porque o tempo inteiro a gente emite juízo de valor. Então, conforme a gente vai interagindo com as outras pessoas e no mundo, a gente vai julgando aquelas coisas e aquelas pessoas, se aquilo é bom ou ruim. Por exemplo, camarão. Qual é o meu julgamento em relação ao camarão? Eu não gosto de camarão, até porque eu sou alérgica. Então, o juízo de valor que eu faço em relação ao camarão é ruim. Obviamente, eu dei um exemplo banal, mas a gente pode até entrar no campo dos costumes, das crenças, das opiniões. Lembrando que, para que a gente não caia nos preconceitos, é preciso que essa emissão, esse juízo de valor, passe pelo crivo da razão, para que a gente raciocine antes de julgar o outro ou as próprias coisas. Um outro ponto que vocês viram é em relação aos valores morais, já que, quando a gente fala em valor, a gente entra no campo da ética e da moral, e da sociedade, porque a partir do momento que a gente se propõe a viver em sociedade, a seguir regras, regras morais, a gente cria esses valores, a gente define o que é certo e errado, a gente define o que é justo e injusto. E lembrando que isso que é certo e errado, que a gente toma como correto ou incorreto, bom ou mal, essas coisas também não são fixas, elas mudam. Mudam não só na sociedade, mas eu também posso mudar. Então, aquilo que eu considero prioridade, pode ser que daqui 10 anos ou até menos anos não seja mais prioridade para mim. E o outro tópico é uma pergunta. Os valores definem as minhas decisões? Então, quando eu resolvo agir, quando eu decido fazer algo, ou encarar algo, buscar algo, eu me guio pelos valores? E na aula, lá no primeiro bimestre, vocês definiram que alguns valores priorizados, ou que são mais importantes para vocês, é a questão da honestidade, a questão da família, da amizade, do companheirismo, da empatia, do respeito. Então, se eu fosse fazer um ranking, ou mesmo colocar os meus valores em ordem crescente, isso varia de uma pessoa para outra. Só retomando aquilo que vocês já viram. Um outro ponto que também vocês viram se refere a como eu lido com as mudanças e as transformações, principalmente as repentinas. No caso que a gente está vivenciando hoje, é a pandemia. Como é que eu lido com esses momentos que são imprevisíveis? Eu lido de modo ansioso, eu fico com medo, eu encaro numa certa normalidade, ou eu tento manter a normalidade. Isso vocês se aprofundaram lá no primeiro bimestre.
Um outro ponto também é a questão do preparo para o ensino superior, porque já que vocês estão no ensino médio, é preciso pensar em se preparar para o que vocês farão depois que vocês saírem da escola, depois que vocês concluírem essa etapa da educação básica, que é o ensino médio. Então, o preparo para o ensino superior, técnico ou profissionalizante é super importante neste momento da sua vida. Você já começou a se preparar? Você já pensou se vai sair da escola e vai entrar na universidade, vai cursar uma faculdade? Já pensou que você vai preferir focar no trabalho? Você vai fazer um ensino técnico? O que você fará, né? O que você pretende fazer assim que você terminar o ensino médio? Continuando aqui na tela, a gente finalmente entra no assunto do segundo bimestre, que é como potencializar os seus estudos em casa, né? Como é que eu posso fazer com que aquilo que eu estudo seja aprimorado e até catalisado, né? Porque muitas vezes a gente estuda, e eu lembro que os meus alunos sempre falavam isso: professor, eu estudo e não consigo absorver aquela informação, não consigo reter. Essa rotina, essa metodologia, né, esse método, você mesmo vai inventar, né? É óbvio que, quando a gente é orientado, e aqui a gente está aqui para isso, a forma que se dá essa metodologia se dá de uma forma muito mais fácil. Mas, por exemplo, tem alunos que gostam de estudar fazendo resumos. Então, é um método que ele usa, anotando os pontos principais. Outros não gostam de anotar nada, né? Tem alunos que são mais visuais, outros que são mais auditivos. Então, essa metodologia, né, esse método, é peculiar a cada um. Embora o mais importante aqui seja a gente frisar que é importante uma rotina de estudos, né? É importante que você crie essa metodologia e que se comprometa a cumprir essa metodologia. Continuando na tela, não perca o foco. Então, para evitar as distrações, desligue as redes sociais quando você estiver estudando. E aqui eu acrescento não só as redes sociais, mas também o videogame, a televisão, o rádio, porque é muito fácil a gente se distrair. E é muito mais gostoso eu escutar música do que eu estudar uma matéria que eu não tenho muito afinidade, né? É muito mais gostoso eu ficar nas redes sociais do que ler um livro que muitas vezes exige uma concentração muito maior do que aquela que eu estou com vontade de depositar naquele livro, né? Então, é importante que você não se distraia, ou seja, que mantenha o foco. Tenha disciplina e se comprometa com seus estudos durante algumas horas do seu dia. Professor, eu preciso estudar 8 horas, 10 horas por dia? Não, mas você precisa reservar algumas horas do seu dia para o estudo, para ler um livro, para ler os noticiários, né, para se concentrar naquelas matérias que a gente tem mais dificuldades, né, para tirar dúvidas. Enfim, até muitas vezes para rever um conteúdo que já foi dado. Defina um lugar e um horário de estudo. Então, pode ser o seu quarto, pode ser um canto da sala ou até mesmo a mesa da cozinha. Eu me lembro que, quando eu morava com os meus pais, a gente não tinha, literalmente, um quarto ou um cômodo só para o estudo. Mas eu tinha um lugar reservado na cozinha para eu estudar, né, que era quase que um cantinho, até porque a casa dos meus pais, onde eu passei a maior parte da minha infância e adolescência, não era grande, mas era naquele cantinho, e tinha até um lugar na própria cozinha onde eu deixava os meus livros, né, o material da escola. E eu reservava algumas horas do meu dia para me dedicar a esse estudo. Então, se você tem um quarto ótimo para estudar, até porque é preciso um ambiente silencioso, onde você possa se concentrar, mas você também pode estudar na cozinha, na sala, desde que a TV esteja desligada, né, o videogame também esteja desligado, o celular não esteja nas redes sociais, né? Então, é preciso se concentrar e ter o mínimo de barulho. Continuando aqui na tela.
Mantenha-se conectado, se possível, com os demais colegas da sua classe, pelos aplicativos e redes sociais. Então, nesse momento de isolamento social, é importante que a gente mantenha um contato, né, com os nossos amigos, que a gente não perca o contato com o colega ou com os colegas da classe, que a gente não perca o contato com o professor. Então, não é se isolar. Você tem aquele momento para estudar, para rever o conteúdo, mas também é importante compartilhar esse conteúdo. É importante ter alguém para tirar as dúvidas, né, ou até mesmo para compartilhar as dúvidas. Continuando aqui na tela, mantenha-se atualizado com as coisas que acontecem no mundo por meio das notícias transmitidas via rádio, televisão ou internet. Então, é importante, até para que a gente faça uma boa redação, e já que vocês estão no ensino médio, né, é importante a gente focar que quase todos os vestibulares têm uma redação. Muitas vezes, quando a gente vai procurar um emprego, do modo de selecionar os candidatos é a redação, e para que eu escreva bem, é importante que eu leia. É importante que eu me atualize sobre aquilo que acontece no mundo e ao meu redor. É muito comum os adolescentes, os jovens, se isolarem no quarto, né? E a única fonte de notícia é o WhatsApp ou as redes sociais. Mas também é importante que a gente leia revistas, né, com notícias atuais, que assista documentários, que assista aos noticiários, que se atualize, até para que a gente forme a nossa opinião. E quanto maior o leque de opiniões que eu leio, que eu ouço, maior vai se tornar a minha opinião, né? E melhor eu irei escrever. Continuando aqui na tela, por favor. Lembre-se, atualidades estão sempre presentes nos vestibulares e ajudam na redação. Se você tiver irmãos menores, ajude-os nas lições, porque isso faz com que você relembre conteúdos já adquiridos em outros anos. Além disso, faz muito bem compartilhar conhecimento. Eu sou a filha mais velha, então eu tenho 2 irmãs menores. E na minha casa era assim, tinha um livro que eu lia, e aí, para incentivar minhas outras irmãs, que são mais novas, eu contava o livro. Minha mãe praticamente quase que me obrigava a fazer isso. Então, para despertar o quê? O interesse delas, que eram menores, e para fazer com que, ao falar sobre o livro, eu guardasse aquele conhecimento, memorizasse. Até porque, para quando chegasse na hora da prova, da avaliação, aquilo estivesse fresco na minha memória. Ah, professora, é só compartilhar com irmãos? Eu não tenho irmãos. Não, você pode compartilhar com seu amigo, com seus familiares, com o vizinho. Então, é importante o diálogo, trocar informações, porque isso faz com que eu memorize e faz com que eu aprenda com o outro. É importante, além de falar, a gente aprender também a ouvir, né? A ouvir e armazenar aquilo que a gente considera importante. Ok? Continuando aqui na tela, por favor. Agora é o momento de vocês participarem através do chat. Então, falando em compartilhar conhecimento, a pergunta é: você compartilha os seus conhecimentos com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de classe? Conte para a gente como isso ocorre.
vamos lá, né, Luanda? Eu vou ser agora o porta-voz de vocês e vou tentar compartilhar com a Luanda o que vocês escreveram. Muita participação. Fiquei muito feliz, né, porque vocês realmente estão participando da aula. Parabéns pela essa interação. E vamos lá, eu vou falar o nome e como essa pessoa tem compartilhado, ok? Então, tá aqui. A Isabela, ela diz que, assim como você, Luanda, ela compartilha conhecimento quando ela ajuda os irmãos mais novos. Aí o Michael diz que ele compartilha os conhecimentos através das redes sociais. A Cindy diz que ajuda os colegas. E hoje em dia, gente, está muito importante essa ajuda que vocês fazem entre vocês, né, para acessar as novas plataformas. É essencial de verdade. Então, o colega não consegue acessar o centro de mídias. Aí você vai lá e orienta o colega, né, como acessar. Então, essa interação realmente entre vocês, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante. Aí o Joel diz que a vida é compartilhar conhecimentos, e é uma verdade, né? E aí temos mais respostas, né? O Gustavo, ele diz que ele assiste televisão com os pais, isso é bem legal. E conforme vão surgindo notícias, informações, eles discutem. Isso é muito bacana, né? Eles sentam lá na sala, assistem as notícias juntos e compartilham o conhecimento. E é muito importante lembrar que, nesse momento, você pode compartilhar seu conhecimento, sim, mas sempre de maneira online, ok? Nós estamos ainda no distanciamento social. Então, quando nós falamos, olha, compartilha com um amigo, compartilha com o vizinho, mas lembre, sempre de maneira virtual, ok? Então, muito obrigado. Vocês arrasaram no chat hoje, hein? Parabéns. Muito boa as colaborações dos alunos e só reafirmando o que a professora Sara falou, de maneira distanciada, né? Quando eu falo aqui os vizinhos e os amigos, é de preferência pelas redes sociais, né? Voltando aqui na tela para a gente prosseguir ao conteúdo de hoje, a gente vai fazer agora uma atividade, porque agora é o momento de vocês elaborarem o plano de estudo de vocês, tá? Então, vocês vão pensar naquilo que vocês devem priorizar, naquelas matérias que é preciso dar uma atenção especial, uma atenção a mais, e elaborar esse roteiro, principalmente agora durante a pandemia, durante esse distanciamento. Então, mais 3 minutos para vocês elaborarem aí em casa.
elaboraram o roteiro de estudo de vocês, lembrem de focar na peculiaridade de cada um. Então, se a sua dificuldade maior, por exemplo, é matemática, é importante que você coloque mais horas de estudo de matemática. Se a sua dificuldade maior é em gramática, é importante que você dedique um pouquinho mais de tempo na gramática. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela o que seria o meu roteiro de estudo. Tá? Então, eu pensei em, por exemplo, na segunda-feira, me dedicar algumas horas ao português, né? E aqui a gente pode colocar não só a parte gramatical, mas também a parte de literatura. Dedicar algumas horas à física e à matemática, porque, como eu disse para vocês no início da aula, o meu ponto fraco, quando eu estava no ensino médio, sempre foi a parte que a gente chama de ciências exatas. Né? Na terça-feira, me dedicar à matemática novamente, à história, que eu gosto muito, inclusive, e química. Quarta-feira, biologia, inglês, história. Na quinta, física, geografia, inglês. Na sexta-feira, matemática novamente, português, geografia. Lembrem-se que esse roteiro é o que eu pensei para mim. Você pode elaborar um roteiro específico para você, e o número de horas, quem vai decidir é você. Até porque, como eu disse lá no começo da nossa aula, algumas pessoas precisam de mais tempo para apreender aquele conhecimento e outras têm uma facilidade maior. Né? Então, tem pessoas que preferem, quando leem um livro, colocar no papel, escrever, fazer um resumo. Outros, só de compartilharem, de falarem, já apreende aquele conhecimento. Né? Então, cada um tem um jeito de aprender. E é importante que a gente até incentive que cada um é de um jeito. Né? Nem todos são iguais. E a mesma coisa na sala de aula. Não é porque a gente está estudando em casa que a gente precisa seguir aquela padronização de que todos devem seguir o mesmo método. No sábado e no domingo, eu coloquei algumas coisas que eu gosto de fazer. Né, e que também vai me ajudar nos estudos. Eu coloquei lá, ler um livro. Né? Ler um livro não deixa de ser um meio de adquirir conhecimento. Né? Mas é algo que eu tenho prazer em fazer, é algo prazeroso. Então, eu posso ou escolher um livro que eu gosto, posso selecionar o livro que eu quero, que eu tenho vontade de ler, ou que eu estou com vontade de ler, ou eu posso mesmo pegar um livro daquela relação da bibliografia ou do conteúdo, ou daqueles livros que são obrigatórios de ler durante o vestibular, durante a prova do vestibular. Né? Então, ler um livro, assistir a um documentário, seja qual o tema for, até porque o documentário me traz informações novas, né, e agrega conhecimentos, inclusive a matérias que eu estou tendo. Então, por exemplo, vou assistir um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, até porque eu estou tendo essa matéria durante o bimestre. Então, aquele documentário vai me acrescentar coisas que, muitas vezes, no livro, né, conforme eu vou lendo, passa desapercebido. Né? Coloquei também ali, para não deixar de estudar, revisar o conteúdo de química. Esse é o meu roteiro, até porque, como eu disse, eu tenho dificuldades nessas matérias. Ah, professor, eu tenho dificuldades com gramática. Então, você vai colocar uma matéria que você tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas não deixando de fazer no sábado e no domingo aquilo que é prazeroso. No domingo, eu coloquei assistir a um filme que fale sobre a Segunda Guerra Mundial, ou poderia ser sobre a Primeira Guerra Mundial, ou qualquer outro tema político, ou geopolítico, ou socioeconômico. Fazer um resumo do filme, porque quando eu assisto o filme e coloco no papel sobre o que o filme fala, se o filme tem a ver com o conteúdo que eu estou aprendendo no bimestre, isso me ajuda a reter aquela informação, aquele conhecimento, a memorizar, né, a guardar para quando eu precisar. Né? E ler um livro. Então, pode ser o mesmo livro, né, até porque o livro demanda tempo. Né? A gente não precisa ler o livro de uma vez só, até porque é gostoso a gente ir separando partes. Eu mesma gosto de grifar, conforme eu vou lendo o livro, as partes que eu considero mais importantes, mais poéticas, e aquelas que eu tenho vontade de retornar
posteriormente. E você, Sara, se fosse fazer o seu roteiro de estudo, seria igual ao meu? Eu acredito que sim, porque nós somos de humanas, né? Nossa dificuldade sempre vai estar em exatas, então vai ser um pouco parecido, porque a gente vai sempre priorizar aquela matéria que nós temos mais dificuldade, né? Alguns alunos aqui, eles colocaram como é o plano deles, né? Eu vou dividir com vocês, vou ser o porta-voz a porta-voz deles agora, né? O Guilherme, ele diz que está focado mais na matemática também, porque talvez seja a dificuldade dele, né? O Renan comenta que estuda de manhã inglês, à tarde estuda pelo centro de mídias e à noite se dedica aos livros. Então, ele já tem um roteiro bem definido, né? Manhã, tarde, noite. O Jefferson tem a mesma rotina há bastante tempo, isso facilita. Quando a gente mantém uma rotina, ela já se incorpora, né? E para a gente adquirir essa rotina é com o tempo, porque no início parece ser mais difícil. Tudo no início é mais difícil, igual nós estamos aqui. É a nossa primeira aula. Está sendo mais difícil, com certeza. Provavelmente, lá na terceira, quarta aula, a gente vai estar mais à vontade, nós vamos estar mais tranquilos até. Então, quando nós falamos de rotina, também é assim. Então, por exemplo, ai, professora, eu tenho que ler um livro, mas eu não consigo sair das 10 primeiras páginas. Então, vamos lá, vamos tentar ver como nós podemos adequar isso à nossa rotina. Ah, então faz assim, antes de dormir, você desliga o celular e lê uma página, por exemplo. Mesmo que você leve um pouquinho mais de tempo, essa uma página, aos pouquinhos, vai virar 2, 3. E quando você se der conta, você vai estar lendo livros que você nem imaginava. Numa semana, só 2 livros, 3 livros. Por quê? Você vai ganhando o hábito, a rotina vai te trazendo isso. Então, a Maria Luísa diz também que está empenhada nas exatas, deve ser de humanas também, a Maria Luísa. Então, essas são as contribuições dos nossos alunos também sobre a rotina de estudos deles. Muito boa as contribuições. Eu só queria fazer um adendo, porque quando a gente começa a adquirir o hábito da leitura, é importante que a gente leia aquilo que a gente gosta, né? Então, se eu gosto de história em quadrinho, eu vou ler história em quadrinho, mas é importante que a gente não se prenda só àquilo que a gente gosta de ler, né? Até porque durante a vida inteira a gente vai ter que ler outras coisas, e é um modo da gente também se abrir para outros tipos de conhecimento. Mas é muito gostoso e é muito bom quando a gente pode ler aquilo, né, se concentrar naquela leitura que a gente gosta, aquela leitura que é prazerosa, e é muito provável que a gente não fique só nas primeiras páginas. Eu mesma já virei a noite inteira lendo um livro para saber o final, né? Queria saber o final do livro. E não queria que ninguém me contasse, né? Da mesma forma, um filme. Às vezes, você começa a ver o filme, está muito cansado, mas você quer chegar até o final. Ou mesmo uma série. Você começa a maratonar. Exato. E você fica sábado e domingo, você tem outros afazeres, mas você quer terminar aquela série. Ou documentário. Então, assim, é importante que a gente comece adquirindo o hábito por aquilo que a gente gosta, mas que a gente não se feche só naquilo, né? Não se esgote só naquilo. Então, esse é o nosso roteiro, o meu, né, o roteiro de estudos. Eu espero que vocês façam e sigam o roteiro. É importante a gente manter a disciplina e o foco. E o fato da gente anotar, de colocar no papel, faz com que a gente olhe, visualize, né? Eu mesma sou muito visual. Isso que eu ia te perguntar, Luanda. Compartilha com a gente qual é a sua metodologia para estudar. A Luanda tem assim, um histórico muito bacana. Ela é uma doutoranda, né? Ela já passou por mestrado, já fez umas 2 faculdades, então ela tem um histórico de estudo que eu imagino que ela pode passar aí o método que ela usa para a gente anotar e, quem sabe, nós nos inspirarmos também nela, né? Você pode dizer para a gente como você se dedica aos seus estudos, qual é a sua metodologia, o que você faz assim que torna mais fácil o seu estudo? Você faz mapas mentais, você coloca as lições penduradas na parede, como que você funciona nesse momento de estudo? Olha, quando eu era mais jovem, eu colocava bastante coisa na parede do meu quarto, viu? Atualmente, eu estudo nos finais de semana. Então, no final de semana, um dos meus lazeres preferidos é ler, né? Eu amo ler.
E assim eu tento abrir um leque, então eu procuro ler não só aquilo que me agrada ou aquilo que condiz com a minha realidade, mas conhecer outras realidades. E eu vou ser bem sincera, eu nunca criei um método eu sempre tive um método de estudo, porque eu sempre me cobrei muito, mas não essa coisa de falar assim, esse horário você vai sentar e estudar. Todo dia eu estudava, todo dia eu lia, né, no caminho do trabalho, eu lia no ônibus, no metrô, até porque minha área é humanas. E sempre gostei de compartilhar, então eu sempre liguei para a minha família, que sempre morou longe, para contar o que eu estava aprendendo. Quando eu comecei a dar aula, o gostoso, bom, foi que eu pude compartilhar com os alunos, porque não ficou uma coisa presa só para mim, mas assim todos os dias, independente de estar trabalhando ou não, eu pegava o conteúdo da faculdade, ou mesmo para preparar uma aula, você tem que se debruçar sobre aquele conteúdo, né? Então, assim, esses horários de estudo muito certinho, tipo, então, das 8 às 9, eu vou estudar gramática, das 9 às 10, literatura. Eu nunca tive, mas eu já passei o dia inteiro estudando, né, lendo. Então, hoje, por exemplo, que eu estou aqui o dia inteiro no centro de mídias, eu provavelmente vou chegar na minha casa, vou assistir um documentário que eu gosto, não vou pegar um livro, mas amanhã, pode ser de manhã, ou no final da tarde, né, ou no começo da noite, né, eu vou pegar aquilo que eu me propus a conhecer e a estudar. Sara, eu agradeço muito a sua participação aqui hoje no Centro de Mídias. Você fez observações importantíssimas, me colocou aqui quase numa saia justa, né, perguntando. Estamos aqui para isso. Agradeço ao aluno que está em casa. Eu já vou me despedindo, depois eu vou passar para a Sara. E se cuidem, um grande beijo. Obrigada, Luanda, pelo convite. Foi um prazer, né, estar aqui ao seu lado. Estou aprendendo muito também, porque nós nunca paramos de aprender. Na verdade, tudo tem acrescentado. Então, muito obrigada pela essa oportunidade. Obrigada a vocês, alunos, que estão aí muito ativos, né, no chat. Muito obrigada. E nós esperamos que vocês realizem as propostas, né, durante a semana. Compartilhe com o professor de projeto de vida de vocês, aquilo que vocês construíram. Então, criem um método de vocês, igual a Luanda falou, não existe um método fechado, né? Crie o seu método, mas o importante é que você tenha um método, ok? Seja ele qual for, mas que seja adequado à sua realidade, mas que você sempre entenda que através dele é que você vai conquistar os seus sonhos, que você vai conquistar o seu objetivo. No meu caso, o meu método de estudo é sempre imagens. Eu funciono com imagens, esse é o meu método. E eu não digo que é o método que vai funcionar com a Luanda ou com vocês. Então, essa semana, para a reflexão de vocês, tentem descobrir qual é o seu método de aprendizagem. Como que você aprende? Qual é a forma que é mais fácil, que fica mais fácil do conteúdo entrar aí no seu conhecimento. Okay? Então, eu agradeço a toda a equipe também, né, que estão aqui conosco. Então, muito obrigada.